Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente, cabeludo, cabelo cresceu, andei regando. Vamos lá, hoje nós temos um assunto bem curioso para tratarmos sobre espiritualité. Bom, doutora Deolane, acho que todo mundo conhece, não é verdade? Eu acho que ela foi estigmatizada com relação à morte do Kevin, né? Mas ela fez ali o seu nome na Fazenda, fez dentro, obviamente, da mídia, seja tentando uma carreira musical, seja através do seu exercício, porque ela é advogada, ela e as irmãs, e mesmo ali pela Fazenda, pelo desenrolar das tretas, altos e baixos e tudo mais, Deolane é uma figura muito curiosa, muito curiosa. E ela veio ao público dizer que fizeram, então, macumba e jogaram na porta da casa dela. Eu não sei onde a Deolane mora, mas eu acredito que ela estava morando em Alphaville, um condomínio de luxo. Cara, assim, condomínio de luxo, o cara jogar uma macumba? Vamos lá, vamos entender. Eu não acredito que essa macumba tenha vindo de talvez moradores ali que tentaram, né? Talvez tenha sido somente uma impressão. Vamos ver, vamos entender essa história, porque, novamente, eu já tive de frente para esses, entre aspas, macumba, que eu acho que é o seguinte, ninguém é obrigado a entender certas coisas, mas eu, como docente em ensino religioso, me coloco na obrigação de. Macumba é uma palavra coloquial, ou seja, caiu nos ditames populares, mas na verdade não significa aquilo que ela realmente é. Macumba é um instrumento musical visto em Angola, é um instrumento de percussão. Tocar macumba significa tocar percussão. Quando você vai lá num centro espírita de Umbanda, por exemplo, que é onde eu frequentei durante muito tempo da minha vida e trabalhei como médium de incorporação, ali você tem os atabaques. Você tem pessoal que gosta de ficar tocando os atabaques ali para puxar os pontos, para fazer a gira girar, né? Gira girar, literalmente. E fazer com que a festa aconteça. Eles estão tocando macumba, tocando uma percussão, fazendo com que a festa ocorra. Ok? Mas claramente caiu nos ditames, talvez pela questão do cristianismo ser muito forte aqui no Brasil e considerar ali a sua forma de interpretar tudo aquilo que acontece perante o rito do outro. Como a Umbanda ela surge no Rio de Janeiro, em um centro espírita kardecista, e começa a ser erradicada muito forte aqui no Brasil, a interpretação sobre como o cristão e como pessoas de outras religiões, não estão em outras religiões, porque o islamismo está cagando para isso, o judaísmo está cagando, o budismo nem se fala, é mais realmente o cristão. Ele trata, então, da maneira como ele quer, ressignifica a religião do próximo e cria, então, os ditames coloquiais. Dificilmente a gente vai mudar isso, mas é só para explicar o ponto de vista das pessoas, porque quando a gente fala jogar macumba, pode ser interpretado como um preconceito religioso, tá? E a gente precisa tomar muito cuidado nos dias de hoje, pois a lei está mais rigorosa com relação à forma da gente poder, então, falar sobre a religião alheia dentro desse aspecto, mas, né? Bom, vamos lá. Levantei, povo. Tô melhorzinha, vou ali na praia. Aí pula 7 ondas, mulher. Eu vou pular 700. Porra, meu, acumulação. Vou comer um camarãozinho, um peixe, tomar água de coco, um milho cozido. Porra. Um algodão doce. Porra. É o Faustão versão pombo. Ai, meu Porra. pai, viu? É muita oração, é muita oração. Fizeram um trabalhinho e jogaram lá na frente de casa, acredito. Danilo acabou de me mandar o vídeo. Mas cadê o trabalho? Vou postar pra vocês. Por favor, quero ver. Só pra avisar. Tá bom. Coisa ruim aqui não pega, tá? Se for bom, amém. Jesus confirma e Deus aprova. A gente vai entrar em pormenores depois, mas eu vou explicar para vocês a diferença sobre como o cristão ele consegue fazer a mesma forma que as pessoas dos ritos africanos fazem. E eu vou explicar para vocês. Bem como eu vou explicar o que temos sobre a Deolane e realmente se oração ou não consegue mudar esse tipo de coisa.
Bora, eu quero ver o trabalhito. ¿Dónde estás la cumbuquita con la farina, ¿dónde están los ingredientes para la macumbaria? Me gusta mucho. Certo? Certo. Sou filha do Altíssimo. É legal, essa frase realmente sim, é bíblica. Filha do Altíssimo significa que ela é filha do El. El é o Altíssimo. Na Bíblia nós temos algumas figuras que eram consideradas como senhores. E quando a gente tem a interpretação, a passagem bíblica, grego koiné, para depois pro latim, alemão e tudo mais, algumas palavras foram ressignificadas. Quando a gente fala do Altíssimo, El Shaddai, o Kurgal, Enlil, Ninlil, e são todas as figuras bíblicas que se faziam como reis, como imperadores, como senhores. El, ou Altíssimo, era o senhor que morava na montanha. Os castelos deles, os reinos eram construídos nas montanhas, por isso que eles eram chamados de El, que eram os Altíssimos, pois eles moravam no alto. Quando houve a inundação do Tigre e Eufrates, naquela época da Mesopotâmia, os rios transbordaram e destruíram completamente as plantações e começaram a subir. Quando a água sobe, as pessoas foram para o alto da montanha e se depararam então com os reinos dos Altíssimos, aqueles que eram os reis que moravam na montanha. É somente isso, tá? Quando ela fala sou filha do Altíssimo, significa que ela é filha de alguém que mora no topo da montanha. E isso de acordo com Gert Tyson, Laura C. Garner, Rudolf Bultmann e outros escritores, tá? Tô vendo nada, tô vendo só destruição. Tem um rastro de... Os caras destruíram. Pô, tinha que mostrar na íntegra ali. Tinha flor? Não sei o que é isso. Quebraram, ó, é caco de vidro. Tá, dá pra entender que parece ser uma cumbuca de cerâmica branca com algumas coisas vermelhas. Pode ser flor? Não sei, eu não consegui entender o que é isso. Não entendi. Rapaz, eu tinha que mostrar a cumbuca. Não Eita, precisa... meu povo, deixa eu voltar aqui que vocês estão pedindo pra ver o resultado do matizador. Olha isso, ó. Usei ontem à noite, agora eu só dei uma batidinha com o secador só. Tá bom, vamos para frente. Mas também, né, como que o inimigo não vai ficar furioso? Eu com a vidinha de sapo, em plena terça-feira em beira de praia, vou falar uma coisa pra vocês. Não pegue em mim, viu, essas coisas aí. Isso aí é igual o chifre, só peguem quem acredita. Ela tem razão. Nesse aspecto, a Deolane tem razão. Vamos lá, acho que agora a gente consegue falar. Quando a gente cria desafetos na vida, criamos desafetos direto. Seja uma pessoa que não gostou da sua cara na rua, seja uma pessoa na academia, seja uma pessoa na escola, na faculdade, seja na aula de violino, na aula de flauta, seja onde for, nós criamos desafetos. Existem pessoas que vão com a sua cara e existem pessoas que não vão com a sua cara. É o jargão do Kiko, mas funciona e é verdade. Quando as pessoas não vão com a sua cara, elas criam formas de pensamento. Então elas criam impressões erradas sobre a seu respeito. Já aconteceu comigo, das pessoas virem na rua conversar comigo e eu converso com as pessoas, elas olham e falam, nossa, cara, você é mó gente boa, cara, você conversa com a gente. Ué, mas por que eu não ia conversar com você? Você tá puxando papo comigo, você tá curioso e tudo mais. Ah, porque eu achei que você era arrogante. Cara, as pessoas que falam comigo na academia, as pessoas que falam comigo na rua, no supermercado, já aconteceu, tá? De eu estar fazendo compra, a pessoa me parar para conversar. A gente tem impressões sobre as pessoas. Essas impressões, geralmente, elas são advindas da forma como a gente pensa, da forma como a gente é maltratado, da forma como a gente quer que a pessoa seja. Essas impressões, então, elas passam a serem jogadas por meio de formas de pensamento. Muitas pessoas detestam a Deolane, sem dúvida nenhuma. Ela está no game da vida. Tem pessoas que querem derrubá-la, mas não precisam fazer nenhum trabalho, não precisa fazer nada disso. Basta acender uma vela ou criar uma forma de pensamento para isso, tá? Eu sei que vocês gostam de exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Há muito tempo atrás, eu tinha uma namorada. Estava namorando uma menina linda, gostava bastante dela e tudo mais.
Mas nós tivemos nossos altos e baixos e ela pediu para que a gente separasse. Por quê? Porque ela precisava dar atenção aos estudos dela, ela precisava cuidar da vida dela, ela estava se formando e tudo mais. Foi uma época muito legal. Sem problema. Não sou de ficar assim apegado, acho que todo mundo nós temos as opções. Ela quis ter a opção dela de estudo, de trabalho e seguimos em frente. Um dia eu estava, isso na casa dos meus pais, né? Estava lá tranquilo, cheguei da rua, não lembro se era da minha faculdade, de alguma coisa do trabalho, sei lá, provavelmente do trabalho. Cheguei em casa, tomei um banho e eu vi uma senhora de idade se aproximando. Era um espírito de uma falecida. Eu olhei e falei, caracoles. Senhora, que deselegante, a senhora está entrando no banheiro aqui comigo, eu não quero que a senhora entre. Tomei meu banho tranquilo, saí, olhei para ela e falei, olha, senhora, eu não sei de onde você veio, mas eu não quero que a senhora realmente me incomode. E na época eu estava na Umbanda. Caso a senhora se aproxime de mim, eu teria que pedir então para que a senhora seja recolhida e encaminhada. Tudo bem. Dormi, na hora que eu dormi, eu senti ela se aproximando e ela ficava falando sem parar o nome dessa minha ex-namorada. Claramente despachei este ser infortunado. No dia seguinte eu liguei para minha ex. Falei, olha, desculpa estar te incomodando, eu sei que a gente não tem mais nada há muito tempo e tal, mas tem uma situação que eu preciso conversar com você. Aconteceu isso. Ela já me conhecia, sabia como eu era. Ela falou, cara, eu sei o que aconteceu. O que foi? Quando nós estávamos no telefone, e eu obviamente chorei, porque eu não queria me separar de você, mas eu precisava dar atenção aos estudos, ao trabalho e tudo mais, a funcionária do lar, aqui da casa da minha avó, ela escutou, porque ela estava na casa da avó quando a gente estava conversando por telefone. Ela escutou. Ela foi ao quarto dela, pegou uma vela branca e fez uma oração para que a gente pudesse voltar. Ela criou uma forma-pensamento mediante uma intenção, sem saber o que estava acontecendo. Ela achou que a gente estava terminando por uma questão de treta, briga, sabe, essas coisas. Não. Ela soltou uma forma-pensamento. Essa forma-pensamento foi suficiente para encaminhar, então, qualquer ser que estava ao redor dela para a minha casa. E criou uma forma, uma força de impor uma condição. Lembrando que ela era cristã. Quando a gente, então, utiliza esses mecanismos sobre o outro, e principalmente a Deolane que não vê, não enxerga, não tem essas habilidades espirituais, ela passa a acumular as formas de pensamento e ela passa então a sofrer certas curiosidades junto ao mundo espiritual. E aí é que complica. Por quê? Independente se o cara gasta uma puta grana fazendo lá a sua, né, seu pote com farinha, farofa, pimenta, moeda, ovo, bota cabeça de frango, bota cabeça de porco, bota pé de porco, bota rabo de porco, bota não sei o quê. Ou seja, eles matam os animais e fazem realmente um estardalhaço ali, bota a cumbuca na encruza macho, na encruza a fêmea, vai na boca do cemitério, faz esse tipo de coisa, ou entrega a domicílio, via, obviamente, o Aicumba, né, porque você tem o iFood para comida e você tem o Aicumba para entregar, então, suas oferendas, né, já é um serviço de delivery. Eu tirei isso do nada, quinta série bateu. Aicumba. Então você tem lá o motoboy vestido de pai de santo, que ele já pega o despacho, bota ali na moto e entrega direto na casa de Deolane via Aicumba. Então o cara vai lá, entrega a domicílio, toca a campainha e sai correndo, aí ela vai lá, olha aquilo e fala, ih, fizeram bagulho em mim. Independente da forma, a forma pensamento em si e as energias do mundo espiritual, elas vão atrás da Deolane, mas também vão atrás do Zezinho, do Iguinho, do Luizinho, vai atrás do Tio Patinhas, vai atrás do Donald Duck, vai atrás de quem for. Qualquer pessoa passa a ser vítima de qualquer intenção. Mas eu não preciso formalizar ali com o rito. Eu não preciso disso. Tá? Por que acontece o rito, então, tio Spook? Deolane, eu sei que é fã do canal Spook Houses, ela está escutando o que eu estou falando. Por que nós formalizamos o rito? Porque o rito fragiliza o indivíduo. O que é fragilizar o indivíduo? Quando o indivíduo vê aquela oferenda, ele já sabe, então, que fizeram algo ruim para ele. Veja, a pessoa realmente precisa ver para crer. Então, ela nunca vai perceber que fizeram coisa ruim para ela até que alguém pare ela na rua e fala, querida, fizeram coisa ruim para você. Caso contrário, ela nunca vai saber.
Entende? É a mesma coisa que você realizar uma compra e essa compra nunca chegar. Por quê? Porque você não vê o produto, você não vê o serviço. Como é que eu vou vê-lo? Ele não foi entregue. Na hora que ele entrega, a fragilidade acontece emocionalmente e mentalmente. Ela passa a ver que tudo que acontece na vida dela é por causa do trabalho, de que fizeram para ela. A mente dela cria a forma pensamento do ato em si, fragiliza o emocional dela. Qualquer meleca que aconteça na vida dela, de bater o carro, de quebrar a perna, cair, se machucar, pegar doença e tudo mais, ela vai atrelar então ao fato de que foi feito um trabalho para ela, porque ela viu o trabalho. Se ela não tivesse visto o trabalho, ela iria falar, poxa, peguei uma gripe porque nós estamos numa mudança climática, peguei dengue porque nós estamos numa epidemia de dengue. Poxa, eu realmente quebrei a perna porque eu fui uma idiota, caí da escada, me acidentei porque eu simplesmente não prestei atenção. Veja, você entende que shit happens, a merda acontece. A gente pode pegar o carro, bater o carro. Eu posso pegar uma guitarra e estourar uma corda, sabe? Das minhas guitarras que eu tenho aqui em casa, se eu estiver tocando, estoura uma corda. Foi algo que fizeram contra mim? Não. Foi algo que acontece naturalmente, tá? A gente passa a atribuir os fatores, então, das melecas que acontecem em nossa vida pelo ato da macumba, que deixaram na porta dela pelo motoboy chamado Aicumba. Por quê? Porque você se surpreende, você fala, não é possível que essas coisas naturalmente aconteçam. Ah, sim, acontece. Muita coisa ruim acontece baseado em ação e reação dos dias de hoje. Então a gente tem que explicar exatamente esses aspectos. Não é que a oração dela é boa e impede isso, de jeito nenhum. Veja, orar é uma coisa muito legal, né? As pessoas não entenderam ainda o preceito da oração. Quando a gente faz o Pai Nosso, faz Ave Maria, faz Credo, faz todas as orações do cristianismo, porque são várias, né? Praticamente tem gente que faz uma missa na própria casa. Qual é o intuito disso? Ah, eu vou me proteger. Tá, peraí. Jesus Cristo orava o Pai Nosso, tá? O famoso Pai Nosso em aramaico. Ele rezava ali o Pai Nosso dele e tudo mais. O Pai Nosso dele impediu ele de ser crucificado? Pô, tio, porque aí você chutou meu saco. Pois é. Veja, a própria oração do Pai Nosso não impediu Jesus de ser crucificado e morto na cruz. A própria oração do Pai Nosso não impediu muitas pessoas de serem mortas pelos romanos e pelos imperadores romanos naquela época. Lembrando que o Pai Nosso é uma oração que transita desde o povo judeu, né, até o cristão. Então é uma oração que, se você for na sinagoga, eles têm o Pai Nosso. Eles rezam o Pai Nosso, tá? As outras orações não. Então você percebe que, assim, a oração por si só não protegeu Jesus da maldade dos romanos. Então já começa a complicar, né? A oração, ela tem simplesmente o aspecto de distrair a sua mente. Se a sua mente está concentrada na macumba, eu preciso de um efeito para anular, então, a impressão que a minha mente gerou mediante aquele trabalho. Então eu rezo o Pai Nosso para dizer, a minha oração me acalma, me tranquiliza, coloca minha cabeça no lugar e eu passo a acreditar que ela combate a sua macumba. Mas, curiosamente, não combate. Por quê? Primeiro porque a gente está tendo, então, um discurso de fé diferente. O Pai Nosso, ele é cristão, né, lidando pelo cristianismo, mas a dita Aicumba que entregaram é de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé. Como é que eu posso encaixar uma esfera num quadrado? Para eu poder trabalhar, então, um critério de anular uma impressão causada pelo Aicumba, eu tenho que estar inserido, então, dentro de um contexto da Umbanda. Pois, senão eu vou ter uma guerra santa entre o cristianismo e os ritos afro. Eu tenho que levar, então, esse negócio para um sacerdote, para um cara que trabalha lá, um pai de santo, qualificado, certificado, que tem autorização da prefeitura para ter o seu terreiro, para poder atender e trabalhar, e falar para ele, cara, eu tenho um problema. Fizeram um trabalho aqui para mim, eu preciso que você me diga o que é isso e você anule o que é isso. Entende? Esse é o ponto. Então já começa um grande problema.
Eu transitei na Umbanda por 10 longos anos da minha vida. Foram lindos períodos onde eu aprendi muita coisa. Então eu entendo o que é isso, eu consigo analisar e ver quem são os seres que estão atrás desse Aecumba, e eu poderia dizer, se realmente a oferenda tivesse feita na íntegra, quais são os seres que estavam lá e como realizar então o encaminhamento desses seres. Essa é a diferença de uma pessoa que estudou grandes religiões. Eu tenho docência e ensino religioso, estou fazendo teologia em religiões comparadas, e estou fazendo ciências da religião e filosofia juntos, tá? Então, assim, a gente tem que entender, dentro da ótica de cada religião, os preceitos, como foram feitos, o que está por detrás disso e como anular dentro da própria crença aquilo. Eu não posso usar o cristianismo porque, de novo, não bate, entende? A oração, então, ela não tem um significado de combater o mal. Ela simplesmente vai evitar com que a sua mente se distraia e você passe a acreditar que não tem nada, mediante a sua crença, que a sua oração funcionou. Mas, de novo, se a oração funcionasse, nós não tínhamos estupro nas igrejas, nós não tínhamos padres e pastores assaltantes, assassinos, criminosos, nós não tínhamos pedófilos traficando na igreja, nós não tínhamos nada de ruim nas igrejas. Mas isso não existe. Não tinha misoginia, racismo, homofobia. Mas isso a gente vê todos os dias. Por que o Pai Nosso, então, não é suficiente para anular o pecado que existe dentro da própria instituição da igreja? Essa é uma pergunta que ninguém me responde. E eu, obviamente, saí da igreja, da época que eu estudei o cristianismo, exatamente porque eu só via isso. E o Pai Nosso não sanava esses caras. Os pecados e crimes continuam. Mas vamos lá. Doutora Deolane. Deolane é uma mulher muito bonita, sem dúvida nenhuma, tá? Ela tem 2 irmãs, tem a mãe dela. Eu lembro que elas moram numa casa de mérito conquistado, tá? Novamente, não faço juízo de valor à riqueza de ninguém, tá? De novo, ela tem os méritos dela, sabe lidar muito bem com as redes sociais, uma coisa que eu não sei em nenhum aspecto, e eu realmente brindo ela por isso. Tomando chá. Mas vamos lá. Ela tem energia sobre ela? Porra! Muita energia sobre a doutora Deolane. A doutora Deolane tem muitas energias sobre ela. E essas energias podem causar um mal a ela? Sim, podem. Aí é que tá. Doutora Deolane, aqui deixa eu me apresentar. A você me apresento. Eu sou um clarividente treinado internacionalmente para trabalhar e atuar dentro da área das terapias complementares. Eu trabalho com técnicas raras aqui vistas no Brasil. Eu tenho práticas integrativas complementares feitas como pós-graduação e especialização na área. Tá? Não é curso livre, eu não faço cursos livres, eu faço todos os cursos registrados pelo MEC como Lato Sensu, tá? Eu não faço curso livre porque não tem reconhecimento nenhum, então eu prefiro realmente fazer cursos que realmente sejam, então, voltados a uma área mais acadêmica e assertiva dentro dos critérios do MEC e de instituições que me dão respaldo para isso. Então, mediante a 30 anos de estudo que eu tenho sobre religiões, eu vou analisar a doutora Deolane, essa cutis linda que ela tem. Vamos lá. Quando a gente vê a doutora Deolane, a primeira coisa que a gente percebe existem 2 grandes centros conectados de energia a ela que realmente explodem e chamam bem a atenção, como se fosse um farol de rua, né? Primeira coisa, o sistema nervoso dela, e segunda coisa, a região da base da coluna dela. Esses são os 2 centros complicadinhos vistos dentro do princípio da acupuntura e da medicina tradicional chinesa. O que acontece? Sistema nervoso abalado, o sistema nervoso dela ramifica muito para a região do nariz e das maçãs do rosto, o que significa que ela sim pode ter muitos problemas de alergia, muitos problemas respiratórios, pode ter problemas até mesmo de vista com relação a esse fluxo de energia comprometido. Esse sistema nervoso abalado, ele ramifica-se para esses pontos. Essa ramificação aqui causa dor de cabeça, cefaleia, problemas realmente sempre com dores de cabeça, enxaqueca.
E com isso, os sistemas alérgicos, tá? Ela pode vir a ter rinite, alergia a pó, esse tipo de coisa com excesso. E até mesmo mudanças climáticas podem afetar o sistema respiratório dela. Quando a gente fala sobre a base da coluna, é onde tem mais problema. A base da coluna dela, que leia-se então começa na região do quadril, essa região do quadril é extremamente comprometida e afetada. Por quê? A base do quadril dela, onde a gente tem a região das costas, é onde tem o ponto da família. O ponto da família, dentro do princípio da acupuntura, envolve então o sistema renal e hipertensão. Ela pode vir a ter muitos problemas renais, até insuficiência renal dentro do processo de sua velhice. Se isso for hereditário, então ela não tem como escapar, tá? Ela pode ter nefrite, nefrose, coisas realmente que afetam o rim. E com isso, ela pode ter problemas renais. Por que isso, tio Spook? Por vários problemas. E aí a gente vai entrar numa parte técnica muito legal que nenhuma escola vai ensinar a vocês, tá? Que não conhecem. Quando a gente fala então sobre esse ponto da família, o ponto da família ele é muito ramificado dentro de vários aspectos. Onde você tem relação papai e mamãe, vovô e vovó, e relação a amores e namorados. Ela tem várias falhas dentro desse ponto da família. São perdas de familiares, perdas de entes queridos, perda de pessoas que realmente estão associadas e ligadas a ela. E com essa perda, algumas figuras, né, começaram a se conectar à base da coluna dela. Por quê? Por ser um ponto que se fragiliza muito rápido, por termos apego às pessoas, o que realmente deveras é uma filosofia cristã e não budista, o cristão ele é muito apegado aos indivíduos, muito apegado às relações papai e mamãe, né, e tudo mais. O budista ele se desapega muito rápido, ele cria independência dele muito rápida dentro de um processo da sociedade. Então ele sabe até onde ele pode ir com as relações familiares, pois no momento da morte, da passagem, o desapego ele é necessário. Quando acontece, então, as perdas familiares da doutora Deolane, o ponto dela se fragilizou. Esse ponto ligado à família se fragilizando, ele vai estar conectado diretamente aonde? Ao sistema renal. Curiosamente, o sistema renal, dentro da medicina tradicional chinesa, ele tem o Qi, ou Qi, ou prana celestial. Cara, olha que aula que eu estou dando. Esse prana celestial, ele está ligado, então, ao papai e à mamãe. É o fluxo de energia que surge quando a criança está realmente ali, crescendo, se formando. É ali que é armazenado, então, a energia do papai e da mamãe dentro do princípio da concepção. Por isso que muitas pessoas que têm problemas familiares afetam o Qi ou Qi, ou o fluxo de energia do rim, pois é ali que está a energia primordial do nascituro, da criança, ok? Com o passar do tempo, existe outro balanço energético, mas ali ainda está essa energia. A doutora Deolane tem, além, obviamente, dessa fragilidade do sistema renal e dores na base da coluna que realmente afeta a hipertensão e pode realmente causar problemas piorando o seu sistema nervoso, ela tem alguns obsessores conectados a ela. Vamos entender? Titio, tem obsessor ligado a Deolane? Tem. E não são poucos. O que acontece? Existem certos lugares, e aí eu não vou me estender muito, porque vou entrar na vida íntima da Deolane. E isso a gente tem uma ética profissional que é importante. Veja, a gente precisa tomar muito cuidado em alguns aspectos da nossa existência. Lugares que nós entramos e trafegamos, companhias que nós predeterminamos como companhias necessárias, companhias saudáveis ou companhias realmente familiares. Por quê? Porque às vezes eu preciso ter aliados na minha vida que não são gente boa, mas que resolvem problemas. Eu preciso ter pessoas que são gente boa, por mais que não resolvam meus problemas, mas que eles estão lá para que eu possa desabafar, possa, né, ter um momento divertido com pessoas que eu julgo amigos. E pessoas que são queridas, entes queridos, familiares queridos e pessoas que me relacionam amorosamente. Beleza? 3 aspectos. Quando a gente realmente vai em certos lugares, nós atraímos energias. Atraímos o foco de certas figuras, certas pessoas ruins, que acabam, então, projetando formas de pensamento e fazendo com que certos obsessores, que são pessoas que morreram e que passam a trafegar aqui, que são obcecados pelo mundo da matéria ainda, tá? Leia-se, mundo é o conjunto de fatores.
Quando a gente fala, por exemplo, mundo mineral, não é um planeta repleto de minério. Mundo mineral é o conjunto de todos os minérios do planeta. Quando a gente fala do mundo plantae, ou mundo das plantas, da vegetação, nós consideramos então todas as plantas, tudo aquilo que é da natureza. O mundo dos animais. Nossa, tem um planeta chamado mundo dos animais? Não. Tem o conjunto de todos os animais, retirando-se as plantas, os minerais e o ser humano. Tudo bem? Então nós falamos então desse mundo espiritual, que são espíritos, retirando o ser humano, os animais, as plantas, as pedras do planeta. São só os espíritos, ok? Por favor. Então, o obsessor é aquele cara que vai ficar aqui, transitando aqui, e que passa então a se conectar em nós pelas nossas fragilidades. A fragilidade da Deolane, então, é a região do quadril. E isso faz com que todos os seres do mundo espiritual observem essa fragilidade e se conectem a ela. Então ela pode entrar em certos lugares e começar a ter dores na base da coluna e dores na região do quadril. O ponto fraco, então, dela se torna o sistema renal e hipertensão. Porém, todavia, contudo, o quadril também chama atenção, o que pode dar quedas, batidas, problema nas pernas, cansaço, coisas desse tipo. Esse tipo de energia também pode refletir em um grande problema. Quando mulheres começam então a ter esses problemas na base da coluna, há um reflexo na região da frente, ou seja, útero e ovário. O que acontece? A somatização dessas energias também podem afetar o útero e o ovário, causando ovário policístico, problemas de menstruação, acúmulo de fungos, de bactérias nessa região, pode dar problemas na bexiga, até o extremo, que seria câncer, que seriam doenças ruins dentro do órgão reprodutor feminino. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Parece uma brincadeira, parece que o tio Spook está assustando as pessoas, mas é que eu já vi isso ao longo de muitos anos que eu passo a atender pessoas, eu já vi isso acontecer, tá? Por quê? No budismo, a gente acredita que existem enfermidades físicas, claramente, que passam a ser a somatização dos nossos pensamentos. Tudo aquilo que a gente passa a achar que nós temos, nosso corpo somatiza. Mas também existem fatores externos. Esses fatores externos passam a ser, então, esses seres do mundo espiritual, seres ligados a outros conceitos que acabam afetando a nossa estrutura porque estamos no lugar errado, na hora errada e passamos, então, a canalizar, absorver ou interagir com essas energias em excesso. Por exemplo, muitas das oferendas aos mortos realizadas pelos budistas, elas são feitas fora de casa. Por quê? Porque o morto transitando dentro da casa de um budista pode afetá-lo, pode causar problemas de sono ou mesmo causar esse mesmo problema que acontece na Deolane em outras pessoas. Se conectar a esses seres, ter a relação, né, mais próximo com esses seres e a gente não sabe o que acontece. Ainda bem que eu, como clarividente, consigo identificar isso. Então, ela tem esses dois pontos que chamam a atenção de uma maneira escancarada, tá? Claramente, ela precisa tomar muito cuidado com ansiedade, com depressão, com crises de humor, problemas de alteração de humor e a forma como ela se apresenta às pessoas e se coloca às pessoas, pois isso pode gerar então distúrbios emocionais seríssimos. Esses distúrbios emocionais, eles podem ser controlados, quiçá estão sendo controlados por uso de certos remédios. Por quê? Porque a gente percebe que o ponto das emoções dela é um pouco mais comedido, um pouco mais controlado. Então ela pode tomar alguns calmantes, ela pode tomar alguns remédios para acalmar a ansiedade dela, porém o acúmulo se torna nas costas. Nas costas se leia na região do peito, nas costas. E esse acúmulo de energias nas costas não tem como escapar. É como se eu levasse um saco nas costas. Você não vê que eu estou levando o saco, porque ele está nas costas, não tem nada na minha frente. Eu vou me apresentar às pessoas, mas ninguém está vendo o que eu estou carregando nas costas. Onde eu carrego minhas emoções, meus desequilíbrios, meus traumas, minhas fobias, meus vícios. Por que vícios? Porque existem pessoas que fumam, consomem certas substâncias que afetam o sistema respiratório e isso se reflete nas costas. Quando se reflete nas costas, então, também expõe a Deolane. Expõe não somente para aqueles que conseguem identificar que ela tem um sério problema respiratório e que pode realmente afetar o pulmão dela, mas bem como expõe isso para os seres do mundo espiritual, que passam a observar aquilo como uma forma interessante, se conectar a ela. Quando os seres se conectam no sistema respiratório da Deolane, afeta a garganta
Então ela pode ter queda de imuno, né? Ou seja, eu posso ter resistências mais baixas dentro do meu dia a dia, eu posso ficar gripada com uma certa frequência, eu posso perder a voz com uma certa frequência, bem como então as crises de disparo de alteração de humor. Eu posso ter picos de ansiedade, eu posso ter pico de agressividade, eu posso acordar irritada com uma certa frequência, eu posso acordar nervosa com uma certa frequência, tá? Isso é a fragilidade de quem consome, por exemplo, tabaco, cigarros eletrônicos, que expõem o pulmão, enfraquecendo esse órgão e dando abertura ao ponto das costas, então escancarando, dizendo: oi, obsessor, estou aqui, venha me pegar. E aí o obsessor pode se conectar, fragilizando ainda mais o órgão. Isso é visto, por exemplo, em pessoas que, por mais que trate o sistema respiratório, não consegue sair disso, sempre está doente, não consegue sair de enfermidades. Por quê? Porque a energia está em cima. A energia enfraquece seu ponto, a energia enfraquece você, tá? Naturalmente, o seu corpo ele tende a estabelecer naturalmente a cura, mas com esses seres, essas formas de pensamento, não. Então vocês entendem que, por mais que uma pessoa reze, por mais que uma pessoa passe a acreditar que o Aikumba não funciona, mesmo porque sua fé é maior, não faz diferença nenhuma. Espíritos não têm medo de cruz, espíritos não têm medo de água benta, espíritos não sabem nem o que você está orando, tá? Porque eles já nem lembram mais. Para eles o que importa é o que está conectado, estar em você, estar conectado a você. É que nem um cachorro. Você vai orar para o cachorro vai continuar abanando o rabo com o bichinho na boca dizendo: tá bom, não sei o que você está falando, eu não entendo mais o que você fala. É assim, tá? Então é isso. Eu não vou assistir o resto, porque eu acho que o resto é mais a folia dela na praia e tudo mais, se divertindo. Eu não sei se o final fala alguma coisa, porque ela tem dançando e tudo mais. Eu acho que aí já é uma coisa da publicação dela, tá? Mas é isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas e vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.